como funciona um circuito de refrigeração, tá? Vou explicar da forma simples, objetiva. A Trenatec descomplica o conhecimento de nosso foco é esse, falar uma coisa, uma parte técnica difícil, da forma mais simples possível, tá? Então, vou explicar para vocês aqui como funciona o circuito de refrigeração, para vocês verem que não é um bicho de cabeça, é uma coisa simples e prática, beleza? Quero pedir para vocês, se estão gostando, deixa o like aí, ó, e deixa os comentários abaixo, que agora vou começar com conteúdo técnico para vocês, beleza? Show de bola, dá uma força aí, deixa o seu like, compartilha esse vídeo aí e bora pro conteúdo. Bom, então vou explicar para vocês aqui a unidade selada. Quando eu falo unidade selada, é onde o gás da geladeira, chamado fluido refrigerante, circula em toda a tubulação. A unidade selada é composto compressor. Compressor é aquela parte de trás da geladeira, aquela parte pretinha. Compressor é o coração do sistema. Dentro do compressor, gente, tem um motor elétrico e um compressor mecânico. Tá lembrado daquele compressor lá da borracharia? Não tem um reservatório para o ar. Tem um compressor mecânico aqui, ó. Tem um motor elétrico aqui, não é isso? E o acoplamento através da correia. Motor, compressor e reservatório. Esse compressor puxa o ar e joga para dentro. Que é essa peça aqui, ó. Aqui é um compressor de geladeira, uma peça aqui em acrílica. Tem um motor elétrico e um compressor mecânico aqui dentro. Beleza? Então, peguei uma peça que está aberta. Aqui está o motor elétrico. Dá um zoom nele aqui. Aqui está o motor elétrico, ó. O motor elétrico vai girar aqui, ó. Vai ficar girando. A parte elétrica dele, dessas bobinas, são esses 3 fios aqui, ó. Na parte de cá, virando ele aqui, ó, o acoplamento direto, tá, do motor, do eixo motor, um eixo excêntrico, tem uma biela, tem um pistão e aqui é a placa de válvula. Fica assim, ó, subindo e descendo, ó lá. Então aqui é o motor compressor. O motor gira, o compressor funciona. A biela sobe e desce, succiona e comprime o fluido refrigerante. Beleza? Então, esse aí é o motor compressor da geladeira. Essa peça toda aqui fica aqui dentro, aqui, ó, dessa peça aqui, ó, em acrílico. E aqui embaixo fica o óleo. Fica circulando tudo aqui dentro. Bom, então saindo do compressor, tem aquela parte de trás da geladeira, chamado condensador. O condensador, gente, parecido com isso aqui, ó, que é um condensador pequenininho, usado em bebedor. Então, essa parte aqui da geladeira que você coloca a mão ali, ó, coloca o tênis, eu tenho certeza que já colocou tênis, toalha, cuecão, solar para secar lá, ó, essa parte é o condensador, tá? Que ela fica quente. Se é o condensador, fica aquela parte de trás da geladeira. Então, tem o condensador. Então, tá aqui o compressor, condensador. Saiu do condensador, tem um filtro, que é essa pecinha aqui, ó. É um filtro secador. Vou explicar qual que é a função de cada componente desse. Tem uma pecinha aqui, ó, o filtro secador. Saiu do filtro, tem um tubo fininho, parece um arame. Essa pecinha aqui, ó. Esse aqui é o tubo capilar. Capilar que ele é fininho, cabelo. Tubo capilar. Tem um tubo capilar. Saiu do tubo capilar, tem aquela parte dentro da geladeira, que o pessoal chama de congelador. O nome correto é evaporador. Então tá aqui, ó, tubo capilar e aqui o evaporador. Bom, agora eu vou entender como que funciona esse processo. Aqui, esse tubo é o tubo de descarga. Aqui é o tubo de sucção. E aqui tem um outro tubinho aqui, que ele é lacrado, tubo de serviço. Bom, o fluido refrigerante, o compressor ele succiona e comprime. Então, dentro dessa carcaça fica cheio de fluido refrigerante. Aqui está a baixa pressão. Então, dentro do compressor fica fluido refrigerante, baixa pressão. Ele succiona, vem na câmara de sucção, passa para a câmara de compressão, comprime, sai daqui no tubo de descarga, ó, vapor, alta pressão, alta temperatura. Na área doméstica, geladeiro, o fluido, o gás mais utilizado é o R134A. Ele sai daqui vapor, alta pressão, alta temperatura.
A pressão que ele sai daqui em torno de 215 PSI. Alta pressão. Aí ele começa a liberar calor para o meio externo. Para o fluido, pensa no fluido, o fluido tem que esfriar. Para esfriar, tem que liberar calor. Por isso, você coloca a mão aqui no condensador, ele está quente, porque o fluido está liberando calor, o fluido está resfriando. Tá? Então, ele está liberando calor, o fluido vai resfriando, passando de vapor para líquido. Vapor para líquido. Quando eu falo líquido, não é água, é o R134A passando para o estado líquido. Até chegar no final, 100% líquido. Ele chega aqui no final, 100% líquido. Porém, ainda é alta pressão. A pressão dele aqui ainda está em torno de 215 PSI. Aí ele passa pelo filtro. Qual que é a função do filtro? O filtro tem duas telinhas, uma aqui e outra aqui, mais fininha. Tem umas bolinhas chamadas sílica gel. A função do filtro, pensa, o capilar é muito fininho. Aqui não é arame não, tá, gente? Aqui é oco por dentro, muito fininho. Qualquer sujeira entupir esse capilar. Coloca um filtro antes, por quê? Para reter as partículas sólidas. E essas bolinhas reter a umidade do circuito. Para não entupir o capilar. Então, essa é a finalidade do filtro secador. Reter as impurezas do circuito. Então, aqui é alta pressão, vem no capilar. O tubo capilar é um dispositivo de expansão. Na área doméstica, usa tubo capilar. Tá? E esse tubo ele é calculado, tá? O diâmetro dele e o comprimento, de acordo com o seu projeto e o fluido utilizado. Então, tudo isso é dimensionado de fábrica. Então, aqui é alta pressão. Quando ele chega no evaporador, ele chega baixa pressão. A finalidade do capilar é promover uma queda de pressão do fluido ao chegar no evaporador. É a mesma coisa, tem um spray em aerosol, um desodorante. Ali está líquido e vapor a alta pressão. Quando você aperta, o líquido vai pulverizar em alta pressão. Tá? A alta pressão vai lá dentro e pulveriza. Quando ele sai no ambiente externo, aumentou o volume, diminui a pressão. Então ele já sai evaporando. Ele sai líquido e pulverizado. Então, o capilar é a mesma história. Esse fluido que está aqui em alta pressão, vem aqui líquido e vapor, a proporção é em torno de 80% líquido, 20% vapor. Aqui é alta pressão, chega aqui já é baixa pressão. E baixa temperatura. Então, a finalidade desse capilar, ele que separa o lado de alta e o de baixa. É fazer com que o fluido baixe a pressão ao chegar no evaporador. Então, ele vem líquido e vapor. A função dele é absorver o calor do ambiente interno. Isso aqui é o congelador da geladeira, chamado de evaporador. Ele absorve o calor do ambiente dos produtos. Esse fluido vai passar de líquido para vapor. Aí chega no final, 100% vapor. Porém, em baixa pressão. Aqui está em torno de 215 PSI. Dependendo do refrigerador, chega aqui em torno de 1 PSI. A queda de pressão é violenta. 215 passa para 1 PSI. Tá? Então, ele retorna vapor, porém, baixa pressão e baixa temperatura. Se coloca a mão no tubo, está gelado. Porque o fluido refrigerante ele é responsável por resfriar o motor elétrico, que está aqui dentro, e o óleo do compressor. E começa tudo de novo o processo. A base da refrigeração, gente, é essa aqui. Seja uma geladeira, um bebedouro, um freezer, um ar-condicionado, uma câmara frigorífica, começa disso aqui. Às vezes, você pode ter equipamentos maiores, você tem mais proteção, tem que proteger esse carinha, que é o compressor, que é o coração do sistema. Qual que é a finalidade do compressor? Fazer a circulação do fluido em toda unidade selada. Ao lugar do capilar, você pode ter uma válvula de expansão termostática ou eletrônica, no caso, utilizada em câmara frigorífica. Posso colocar outros acessórios para proteger o compressor, mas a base não muda, a base é essa aqui. Seja uma geladeira, seja um ar-condicionado, seja uma câmara frigorífica. Isso aqui eu estou dando um exemplo, por exemplo, na geladeira, mas pode ser um frigobar, pode ser um freezer, a unidade selada é essa. Esse tubo de serviço aqui, é por aqui que você vai colocar o gás. Pô, Diogo, o gás da geladeira acaba? Não. Fica fraco? Não. Vence? Não. Fica viciado? Também não. Eu tenho certeza, ou você tem ou conhece alguém que tem geladeira, tem 15, 20 anos, nunca deu manutenção, nunca teve que colocar o gás da geladeira. Então o gás não acaba, não fica fraco, não vence. Ele pode vazar.
Se vazar, tem que corrigir o vazamento e colocar nova carga de gás. O ar-condicionado, a mesma coisa. Beleza? Então, esse é a unidade selada de um refrigerador.